Bem-vindo ao canal Pensamento Elevado. Estamos realizando a leitura do livro Abraço de Pai João, que foi psicografado pelo médium Wanderley de Oliveira pelo espírito do Pai João de Angola. Estamos na leitura do capítulo 6, A Força Terapêutica da Matéria Física. Nesta parte específica do último vídeo, nós estávamos no tratamento do Laerte, que era aquele espírita que tinha passado pelas situações de apego e posse, e se apresentou com uma forma amarelada. Foi tratado na reunião espírita, através do contato com o médium, e através da limpeza que foi feita aí no seu campo espiritual, astral, foi retiradas várias coisas, porém, ele se acreditava ainda estar vivendo a última encarnação, uma das encarnações em que ele foi um rei e tinha muitas posses, e isso estava influenciando diretamente as suas atitudes atuais, mesmo ele estando desencarnado. Continuando a leitura. Carminha estava conversando com o Dr. Inácio e Pai João de Angola. Dr. Inácio que vai falar. Ainda bem que seus desejos são esses, pois nem posso falar dos meus. Os desejos, aqui a Carminha tinha falado que ela tinha vontade de comer uma sobremesa que a avó dela fazia, né? Os desejos materiais. E aí eles até riram dessa situação. Dr. Inácio falando. A constituição atômica da matéria física, Carminha, é uma obra de arte sem imitação na vida espiritual. A tabela periódica da química humana é um dos mais belos tesouros da criação. Os gases, metais e líquidos na dimensão física são uma expressão da grandeza celeste. Para quem desencarnou, a força terapêutica dessa matéria física é indispensável. Não só seus desejos e nem os meus são de alguma forma influenciados por esse nível de energia, mas todo aquele que se aproxima das faixas vibratórias do planeta recebe essa influência. Alguns fazem dela remédio, como nos casos aqui presenciados esta noite, onde médios oferecem sua energia física para curar corpos mais sutis de pacientes que nem conhecem. Outros utilizam dessa mesma matéria energética para fins infelizes, alimentando ilusões e mantendo cativos muitos desencarnados, que trouxeram para cá os instintos primários e o apego desordenado às sensações mantidas no fundo de seus interesses. O corpo físico é, sem dúvida alguma, uma obra divina, uma fonte de poder sem comparação. Muitos médiuns, aliás, que não apresentam qualidades morais nobres, por si só, já prestam enorme serviço de amparo a multidões de desencarnados pelo simples fato de emprestarem suas organizações físicas aos serviços de socorro. Que lindo, doutor Inácio. Lindo não, divino. Nossa, mediunidade. Eis um capítulo do meu aprendizado espiritual no qual tenho enorme curiosidade, doutor Inácio. Mediunidade não é um capítulo, é um livro. Risos. Naquela noite tínhamos prestado assistência a um espírito ainda ligado na matéria, Hilda, e a um desencarnado, Laerte. Nenhum dos dois se enquadrava no gênero clássico dos espíritos sofredores atendidos nas reuniões mediúnicas. Em grupos menos preparados ou desatentos, o fato de Hilda estar ainda encarnada não seria percebido através das nuances registradas pelos médiuns da Casa Fraternidade. Retomando o assunto, Carminha perguntou: isso depende de preparo, doutor? Depende da vivência dos desencarnados e de sensibilidade com as questões da alma. O que, né? Perceber se Hilda estava... o caso aqui que foi percebido, né? Que a Hilda estava encarnada ainda. Então, ele falou assim que em grupos menos preparados ou desatentos, não teriam percebido que a Hilda estava encarnada ainda, né? E aí ela falou, né? Ela perguntou, isso depende de preparo? Ela falou, depende da vivência com o desencarnado e sensibilidade com a questão da alma. Entre os grupos afeiçoados ao serviço da mediunidade no mundo físico, o estudo e esclarecimento vem sendo mais valorizado do que a vivência nos dias de hoje. O estudo é necessário, mas a questão é que um assunto como mediunidade não pode ser enquadrado em padrões e conceitos definitivos, estabelecidos pelo que já foi aprendido até o momento.
Isso estrangula o que há de mais rico no exercício mediúnico, que é a sintonia fina e a verdade sobre a realidade do mundo extrafísico, que serão o canal pelo qual novos aprendizagens e lições poderão ser desenvolvidos. Doutor, pode me explicar isso melhor? O que é sensibilidade com questões da alma? O que sabem esses médiuns que hoje prestaram esse serviço abençoado a Laerte e Hilda sobre a natureza das doenças que os atingiram? Eles conseguiram filtrar muitas verdades, tais como o fato de Hilda tentou suicídio, Laerte estava doente. No meu entendimento, foram bons filtros. Se soubessem algo mais sobre a doença matriz que atingiu nossos irmãos, poderiam ser mais úteis ainda. A carência? Sim, Carminha. Essa sensibilidade com questões da alma é um entendimento mais maduro a respeito das dores humanas, da natureza psíquica e emocional que os espíritos expressam em suas manifestações de mediunidade. Para isso, os médiuns e todos os trabalhadores da mediunidade necessitam de maior elasticidade de autoconhecimento e um nível mais elevado de consciência emocional. A carência, por exemplo, é sentida por muitos médiuns de forma como é sentida pela grande maioria das pessoas, como um vazio existencial, uma ausência de sentimentos. Os médiuns farão uma filtragem clara da conformidade com seu nível de honestidade emocional. Essa razão para estimularmos que, além da teoria e esclarecimento doutrinário, haja iniciativas individuais ou grupais, para que os médiuns ampliem sua educação emocional. O que está acontecendo aqui? Eles estão conversando sobre a parte mediúnica, né? Primeiro ele falou aqui da importância do contato com o mundo físico. Então ele falou aqui de tudo que tem na nossa constituição física e de como isso auxilia no tratamento do espírito quando ele passa por uma reunião mediúnica. Porque está próximo da vibração ali da Terra que recebe essa influência. E aí depois ele vai falar dessa parte aqui, da nossa percepção em relação ao tratamento dos espíritos. Porque ela falou que ele tinha comentado aqui que a gente tinha que ter sensibilidade com as questões da alma. Isso é o quê? Você se conhecer para conhecer melhor o outro. E que essa sensibilidade, igual no caso aqui, por exemplo, quando eles trataram a Hilda e o Laerte, eles tiveram algumas percepções de algumas coisas. E é assim com a gente no trabalho mediúnico, né? A gente tem umas intuições, umas impressões. Mas ele falou que se eles soubessem um pouquinho a mais, iria ajudar mais ainda. E isso a gente vai conseguir fazer como? Se conhecendo mais, desenvolvendo a nossa consciência emocional, sendo honesto com a gente mesmo. Então é aquele trabalho assim, a gente vai se burilando, se conhecendo e vai conhecendo um pouco mais do outro. É isso que ele está querendo dizer aqui nessa parte. E isso facilitaria mais a tarefa mediúnica? Certamente. E não só faria uma melhor filtragem da realidade que atinge o socorrido, como também teriam dimensões mais nítidas das possibilidades do que pode acontecer ao espírito à própria morte. Então, além de ajudar melhor, né, é o que ele está dizendo, a filtragem para tratar a pessoa que a gente está socorrendo, ajudar também a entender o estado após a morte, né, quando a pessoa acaba de desencarnar. Dou como exemplo disso o caso de Hilda. Por falta de um maior nível de sensibilidade emocional dos médios, ela seria tratada dentro de um padrão. Abordariam seu caso dentro da ótica do que acontece a boa parte dos suicidas e perderiam a oportunidade de entender sua história real, que não só ainda está encarnada, como também não precisa exatamente de um discurso carregado de orientações básicas que ela já sabe e que de muito pouco lhe serviu. Então, quer dizer, poderia ir direto ao problema dela, da Hilda, e sem ficar dando 150 orientações lá que não ia servir para nada, né? Porque ela está encarnada, ela não morreu, né? Não desencarnou. Os médiuns que atenderam Hilda e Laerte também padecem da doença da carência? E acaso existe algum médium que não padece dessa doença? É verdade, doutor Inácio.
A rigor, com raras exceções, os médiuns são portadores de um sistema mental dilacerado, ou seja, enfermo. A base dessa enfermidade é a doença que todos nós desenvolvemos, o egoísmo. O egoísmo que lhes dilacerou os centros mentais da inteligência e da emoção. Com uma mente tão alterada e confusa, a mediunidade lhe é emprestada com o intuito de ser uma medicação capaz de colocar o médium em contato com seu sombrio interior, sem desestruturar completamente a sua vida psicológica. Aí aqui vem aquela importância da mediunidade, né? Que a gente fala tanto e que tanta gente tem dificuldade e não quer desenvolver e tem medo e acha que não tem nada disso, que é tudo coisa da cabeça, mas vai ver, a cabeça é confusa, não consegue se assentar, não consegue dormir. E aí sente as coisas dos outros, mas não sabe se está sentindo. Então é uma confusão, né? Da onde vem isso, né, gente? Da onde? Os médiuns sofrem muito na vida mental, doutor? Os médiuns, bom, eu diria que são loucos controlados. São espíritos carentes de si mesmos, carentes de amor e alegria, realização e paz. E vão passar uma vida inteira assim nessa prova? De forma alguma. A menos que escolham não dar nenhuma atenção aos seus talentos e nada fazer pela sua melhoria espiritual. Um médium não é aquilo que ele produz mediunicamente. Ao contrário, sua produção depende de quem ele é. Um médium que se identifica a tal ponto com a sua mediunidade, que deposita nela toda a sua importância e valor como ser humano, está expressando seu nível de imaturidade emocional, ou mais propriamente, sua carência afetiva. Nesse caso, ele se identifica com o que ele é, um papel, uma tarefa. Nos primeiros anos de exercício mediúnico, isso é bastante provável e até natural de acontecer, quase sem exceção. Os médiuns são espíritos com elevado nível de carência e com psiquismo por ajustar. Com o passar do tempo, é desejável que ele aprimore sua condição moral e emocional, saindo desse personalismo desenfreado. Entretanto, quando os anos passam e o médium não incrementa seu processo de amadurecimento psicológico e emotivo, agindo como um pavão desejoso de atenção e de admiração alheia, ele deixa claro que pode estar sendo um bom instrumento do mundo espiritual, sem, no entanto, aproveitar a oportunidade abençoada da mediunidade exercida com amor e abnegação para a sua libertação pessoal. Nesse contexto, a mediunidade e seu exercício se transformam nos pilares da estima de um médium, e ele está comprovando o nível da sua carência afetiva, trocando papéis por realização interior. Ele se limita ao que realiza sem avançar de fato ao que ele é. Infelizmente, tem muito médium se achando importante porque é médium. Isso só serve de mais tormenta. É lenha do orgulho na fogueira do egoísmo. Após essa conversa instrutiva, enquanto voltávamos andando para nossa casa de tarefas, chegamos ao nosso destino, quando já era tarde da noite. Cada um de nós assumiu tarefas diversas, e durante a madrugada, após vencer mais um plantão de amor e assistência, fui me recolher para o refazimento, antes de dar cumprimento a outras atividades que me aguardavam. Então aqui o quanto ele falou do sacerdócio mediúnico, né, que é doação, né? Se você deixar se levar pela vaidade, pelo personalismo, que ele falou, grande parte dos médios são extremamente carentes, né? E aí ele vem com esse sombrio bagunçado para poder organizar. Só que se nessa carência ele se deixa levar pela vaidade, né? Ai, o médium tal, né? De quantas vezes a gente ouve falar, a gente já falou aqui, né? O médium forte, nossa, fulano é um médium, e aí aquilo vai preenchendo falsamente, aquele vazio que ele tem de atenção e de amor verdadeiro. Ele vai, igual o Laerte deixou se preencher pelas riquezas, a gente vai se deixando preencher pela posição ou papel que a gente ocupa. Só que isso não preenche, não, é o que ele falou ali, não promove a mudança. E aí você mergulha mais ainda no labirinto do egoísmo e do orgulho. E não resolve nada, né? Então, é importantes reflexões para a gente estar fazendo do compromisso com o trabalho mediúnico, com a mediunidade. E esse compromisso de doação, de responsabilidade e de reequilíbrio e reeducação.
e que não vão acontecer se a gente não de fato mergulhar no trabalho.